A demanda por cacau está realmente se recuperando? Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luca Bezon, analista de inteligência de mercado da StoneX, e este é o primeiro vídeo de uma série que pretendemos publicar a cada 2 semanas para conversar um pouco mais sobre o mercado de cacau. Hoje eu quero falar sobre uma das questões mais importantes do mercado nesse momento, que é a demanda por amêndoa de cacau. Na semana passada a gente teve acesso aos dados mais recentes de moagem de cacau e os números vieram bastante acima do que a maior parte do mercado esperava. Mas o mais interessante é que, apesar dos dados terem sido positivos, esses dados não encerraram a discussão. Na verdade, eles acabam trazendo ainda mais perguntas. Quando a gente fala de demanda por cacau, a moagem é provavelmente o melhor indicador que temos para acompanhar o mercado em tempo quase real. Como não existem dados trimestrais de consumo de chocolate ou de subprodutos de cacau, o volume de amêndoas processadas acaba sendo a principal referência que a gente usa para entender o comportamento da demanda. Nesse trimestre, os resultados surpreenderam. Considerando as regiões acompanhadas pela StoneX, as moagens cresceram cerca de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. A Ásia apresentou o desempenho mais forte. A Costa do Marfim também teve um trimestre bastante positivo, e a América do Norte e Brasil registraram crescimento, enquanto a Europa foi praticamente a única grande região que continuou mostrando dados mais fracos. Olhando apenas para esses dados, a leitura é claramente positiva para a demanda. Mas antes de continuar, gostaria de apresentar uma novidade que vai aparecer regularmente nesses vídeos. Esse é o nosso gráfico da quinzena, e a cada 2 semanas eu vou trazer um novo gráfico que, na minha opinião, resume da melhor forma o mercado de cacau no momento. O gráfico de hoje mostra exatamente onde a recuperação das moagens tem acontecido e ajuda a colocar os números divulgados recentemente em perspectiva. Esse gráfico e vários outros de produção, exportações, moagem, fazem parte do nosso relatório de inteligência de mercado e são atualizados regularmente. Para você ter um acesso mais personalizado e mais interativo, basta você acessar o QR Code ao lado e ele vai te levar a uma tela que te leva a onde você consegue fazer um free trial ou um teste grátis na nossa plataforma. Mas afinal, o que esses números realmente nos dizem? Existem algumas formas de interpretar esse movimento. A visão mais otimista é que depois de mais de um ano de preços extremamente elevados e de uma forte destruição de demanda, talvez estejamos começando realmente a ver uma recuperação mais consistente da atividade de processamento. Uma hipótese que vem ganhando força é de que o pó de cacau esteja assumindo um papel mais importante na sustentação da demanda por amêndoas. Historicamente, para contextualizar, a manteiga de cacau sempre foi o principal fator por trás das decisões de processamento. Mas ao longo do último ano, a demanda por manteiga provavelmente foi a mais impactada por substituições, tanto de ingredientes quanto reformulações de receitas, para parte dessas indústrias de confeitaria e de chocolates a reduzir seus custos. O pó de cacau tem uma dinâmica um pouco diferente, e é por isso que a gente espera que ele tenha sido mais resiliente do ponto de vista de processamento. Em diversas aplicações alimentícias, ele é mais difícil de substituir, e além disso costuma ter um custo relativamente menor do que a manteiga. Por isso, existe o argumento de que a demanda por pó se mostrou mais resiliente nesse período e agora pode estar ajudando a sustentar níveis mais elevados de moagem. Essa tese ganha força quando observamos que muitos processadores ainda reportam estoques relativamente confortáveis de manteiga de cacau. Se a disponibilidade de manteiga continua razoável, talvez o pó realmente esteja dando o componente mais forte da demanda nesse momento. Eu também destacaria outro ponto. Grande parte dessa recuperação veio da Ásia. E isso naturalmente leva à pergunta de que será que parte desse crescimento não está vindo de mercados consumidores como China e Índia, onde o consumo de chocolate ainda tem muito espaço para avançar, já que o consumo per capita é baixo? Eu acredito que exista verdades nessas análises um pouco mais otimistas. Além disso, algumas das principais empresas do setor também parecem estar mais otimistas. Tanto a Barrica Lebow quanto a Lindt comentaram recentemente que esperam uma melhora gradual dos volumes de vendas ao longo dos próximos meses. Então, sem dúvidas, existem motivos para acreditar que a demanda está começando a reagir. Mas eu ainda não diria que o caso está encerrado. O principal motivo é que os outros indicadores que a gente analisa para entender como está o comportamento da demanda ainda não apontam exatamente para a mesma direção. Por exemplo, se os processadores estivessem aumentando fortemente a produção de cacau em pó, devido a uma recuperação mais robusta da demanda, seria natural esperar um crescimento mais evidente nas exportações de pó, vinda de países tradicionalmente exportadores do produto, como Costa do Marfim, Malásia e Indonésia. No entanto, até agora não foi isso que a gente observou. O mesmo vale para a parte das importações. Apesar de China e Índia serem frequentemente apontadas como importantes motores da demanda futura por amêndoa de cacau, as importações de produto de cacau nesses países ainda não mostram uma aceleração fora do comum, pelo menos não nos dados mais recentes que a gente observou. Outro fator que mantém o mercado em um ponto de vista um pouco mais cauteloso
são as condições econômicas do processamento que a gente tem observado. As margens de processamento e os ratios continuam relativamente apertados. Normalmente, se a demanda por manteiga e pó estivesse se acelerando de forma significativa, os processadores estariam operando em um ambiente econômico um pouco mais favorável, em que a remuneração por esse processamento seria um pouco maior. Então, pelo menos por enquanto, não é isso que a gente está vendo. Por isso, existe uma outra explicação que continua fazendo bastante sentido. Parte desse aumento nas moagens pode estar relacionado simplesmente a uma recomposição de estoques. Depois de muitos meses trabalhando com estoques reduzidos, em um ambiente de preços extremamente elevados para as amêndoas, alguns fabricantes podem ter aproveitado a queda dos preços observada no início deste ano para reconstruir parte de suas posições. Se for esse o caso, a moagem consegue se recuperar mesmo antes que o consumo final volte com mais força. E sinceramente eu acho que é aí que estamos no momento. Os números de moagem são sim bastante encorajadores e mostram que o cenário mais pessimista para a demanda por cacau pode ter ficado para trás. Mas, quando analisamos exportações, importações e margens de processamento, a leitura ainda é de uma recuperação gradual, e não de uma retomada totalmente consolidada. Então, nos próximos meses, esses indicadores serão tão importantes quanto os próprios números de moagem. Se todos começarem a apontar na mesma direção, teremos evidências mais sólidas de que a demanda global por cacau está entrando em um novo ciclo de crescimento. Até lá, eu diria que o mercado ficou mais otimista, mas ainda há incertezas suficientes para que a gente mantenha a mente aberta. Do meu lado foi isso, obrigado por assistir e nos vemos daqui 2 semanas novamente. Enquanto isso, aproveite para conhecer gratuitamente, através do teste grátis, a nossa cobertura de inteligência de mercado e acompanhar mais de perto tudo o que está acontecendo no mercado de cacau. Obrigado e até mais!